Olha, desculpa ter tirado pela segunda vez um tempito para falares comigo, Tranquilo, tenho todo o gosto. porque, a última vez, ou seja, já lá vão 2 livros desde a última vez que falamos. Foi no da aldeia? Foi no da aldeia. Ok. Foi Curioso, por acaso eu achei que tinha sido no das Caves. A passagem do tempo é uma coisa muito estranha. Ok, então já foi há 2 anos. já foi há 2 anos. Eu também não tinha essa ideia, na minha cabeça nós falamos o ano passado também. Das Caves fui à tua apresentação no Porto, mas não Sim, chegamos a falar sobre. Aliás, ainda não li esse livro. ok, ok. Tranquilo, Mas tens tempo. este já o terminei hoje de manhã. E É que o teu tal? maior é o teu maior livro? É o que tem mais páginas, tem 430 e os outros, na verdade, nunca passaram as 400, portanto é o primeiro livro e é a primeira vez que passo as, 400 páginas, sim. Antes de falarmos em relação a este livro, porque há aqui uma personagem que me irritou desde o início ao fim. Calculo, Hã, sei qual é. pronto, eu até te podia perguntar se baseado em factos reais ou não, mas nós não queremos esse tipo de problemas aqui. Olha, vou ser completamente honesto, que é, se existe algum escritor ou escritora, com esse feitio, com essas opiniões, eu não o conheço. É possível que haja, mas, ou seja, essa personagem, o Álvaro, não foi construída a partir de um determinado escritor. Foi, foi mesmo da minha imaginação. E por um lado espero nunca me cruzar com um escritor que tenha aquele tipo de opiniões e postura. Espero que não aconteça. Mas já vamos falar sobre isso. Eu agora quero fazer, porque eu fui ver o episódio que nós gravamos há cerca de 2 anos, e quero fazer aqui um exercício contigo e perceber, ou só um pouquinho, o que é que mudou, 2 ou 3 coisas que eu quero tentar perceber se mudaram desde 2024 até ao dia de hoje, umas afirmações tuas. Pronto. Hum, Nessa altura tu tinhas acabado de lançar O Crime na Aldeia e tu disseste que esse livro tinha sido, que foi o livro mais difícil, que tu escreveste, que tinhas escrito até ao momento. Eu quero certo. saber se isso mudou, entretanto. Não, o Crime na Aldeia continua a ser o livro mais difícil de escrever. Os outros, o das Caves e o do Parque também tiveram os seus desafios, mas o Crime na Aldeia foi mesmo o mais difícil e, na verdade, em termos de duração de escrita, continua a ser o livro que eu demorei mais tempo a escrever. Eu levei 1 ano e meio a E escrever o meio. Crime na Aldeia. Foi muito, muito tempo. Ahm, Portanto, passados 2 anos, essa afirmação mantém-se. E também disseste que, lutavas um pouco contra, a procrastinação e nem sempre te apetecia escrever. Não sei se te lembras disso? Lembro, e continua a acontecer, sim. Olha, e sobretudo na escrita deste livro, Da Morte no Parque, e o das Caves também. O das Caves foram os dois igualmente exigentes em termos de disciplina de escrita. Este do Parque representa 6 meses de trabalho diário. E quando eu digo diário, não é um exagero. Ou seja, eu durante 6 meses escrevi literalmente todos os dias. Não houve fins de semana livres, não houve feriados, não houve folgas e isto ao mesmo tempo que mantive os meus outros trabalhos, portanto, a dar aulas de teatro, a dar formações de team building para empresas, a dar aulas de escrita, a fazer muita coisa mesmo. E, portanto, foram 6 meses assim muito intensos, muito cansativos, mas valeu a pena e estou muito feliz e muito orgulhoso do produto final. Entre Lisboa e o Porto? Certo, Eh, com algumas viagens, Lisboa-Porto. Eu, se não me engano, eu fui 4 vezes a Serralves durante a escrita. Ou seja, antes, durante e depois. Portanto, foram 4 visitas e, sendo que na primeira foi a visita em que estive mais tempo lá. Estive cerca de 5 horas em Serralves.
Perdi-me pelos jardins, pelo parque, assim, sem rumo. Fui completamente à descoberta, ao sabor do vento, a observar tudo. Eu já conhecia Serralves, já lá tinha ido há uns anos, mas eu senti que agora precisava de ir lá com outros olhos, mais atentos. Portanto, essa primeira visita foram para aí 5 horas. Sentei-me por lá nos bancos, a ouvir, a observar, a perceber que sons é que vinham ter comigo, que cheiros é que havia, o que é que aquilo me trazia em termos de imaginário de história policial, o que é que me sugeria. Um, e depois sentei-me lá na casa de chá, que também aparece no livro, eles também a referem, logo no início. Sentei-me na casa de chá também a tirar muitos apontamentos sobre os personagens, sobre a história, essa primeira visita foi assim a mais intensa e mais especial, se calhar. Tu partilhaste também que, após sofreres um pouco com algumas críticas negativas no teu primeiro livro, tomaste assim uma decisão meio que radical de deixar de ler críticas ou comentários. Certo, Hum, Tanto os muito bons, para não te deslumbrares, como os maus, para não te desmotivares. Isto ainda certo. acontece? Ou já Acontece. mudou um bocadito? Acontece e hoje em dia cada vez tenho menos. hum, Como é que eu ia te dizer? Quando eu falei contigo, eu estava numa fase em que só muito de vez em quando é que afirmava, fazia essa afirmação, que já não lia, que não lia nada do que escreviam sobre os meus livros. Mas era um bocadinho ainda a medo e com medo do que é que as pessoas poderiam pensar e que achassem que eu, de repente, que aquilo era uma coisa muito arrogante da minha parte e presunçosa, como se eu achasse que estava num pedestal e que agora já nem leio o que escrevem. Não é nunca, não foi nunca com essa intenção que eu disse Sim. e não é de todo, não sinto isso, não sinto que esteja em nenhum pedestal nem em nenhum patamar acima de ninguém. Um, portanto, na altura, mas com esse receio de que as pessoas sentissem isso, eu só muito, muito raramente eh, falava sobre isso. Hoje em dia, estou muito mais tranquilo em relação a isso e, portanto, afirmo com todo à vontade que não leio nada do que escrevem sobre os meus livros. A não ser que seja uma mensagem direta para mim, aí, claro que sim. Mas o que se escreve noutros sítios não leio. E espero que não sintam isto como desconsideração, mas se for, lá está, porque se for uma mensagem direta para mim, individual, claro que sim. Agora, se não for algo dirigido diretamente a mim, hum, sinto não ganho nada com isso. Porque como tu disseste, e foi as palavras que eu usei seguramente na altura, se forem muito boas as críticas, não quero correr o risco de ficar deslumbrado e de achar que sou a última Coca-Cola do deserto. Por outro lado, as menos boas, também não quero que elas me desmotivem e me façam questionar o meu valor e o meu trabalho portanto, tenho sido feliz com isso e tenho dito isso a outros escritores, porque ouço alguns dizerem que vão, por exemplo, à plataforma Goodreads e etc., e que viram um comentário mau e que ficaram muito em baixo, e eu digo, não leiam, esqueçam. Eu não ponho os pés no Goodreads há não sei quanto tempo, e não acho que faça falta eu ir lá ler o que escrevem sobre os meus livros. Mas volto a dizer, não desvalorizo e não desconsidero quem os elogia, pelo contrário, mas espero também que compreendam o meu lado e que não levem a mal. Porque depois o carinho e o afeto eu dou na mesma às pessoas quando vêm ter comigo, quando me enviam, lá está, mensagens diretas, e portanto, é isso, estou em paz com isso hoje em dia, muito mais em paz. Uma coisa que tu disseste, que era sobre o futuro da série. Da série? Uhum. Ok. Tu E já não me lembro lembras-te o que é que disse. O que é que eu disse? Já pois, não sei. tu disseste que sentias que a série, tinha pernas para durar pelo menos uns 10 livros ou até ao fim da vida. No entanto, confessaste que desejavas a médio prazo fazer uma pausa na série para escrever um romance contemporâneo focado nas relações atuais. Foi isto que tu Ok. disseste? Olha, então, eh, continuo a sentir que a série pode durar muitos anos.
até porque sinto que as pessoas gostam de ler sobre ela. Ou neste caso sobre o inspetor. Portanto eu sinto que ela tem pernas para andar ainda durante muitos, muitos, muitos anos, e enquanto eu também tiver prazer a escrever, esta série, continuarei. Ah, Agora acredito que num futuro mais próximo do que há 2 anos, me me apeteça escrever outra coisa. Aliás, aquilo que eu tenho previsto para já vou agora este ano começo a escrever o 7º livro da série, e a seguir a isso vou deixá-la assim um bocadinho em suspenso, e vou escrever outra coisa qualquer, que ainda não sei bem o que é. Não sei se poderá ser um romance, romance puro, poderá ser dentro do policial, mas outra coisa, escrever standalones, por exemplo, ou ter uma série com uma protagonista feminina, e que não seja polícia, portanto que seja jornalista ou escritora ou detetive privada, porque também acho que é interessante abordar a investigação de um crime através de outra perspectiva que não a da polícia. Porque o Bruno faz isso, não é? Porque ele é da PJ, mas acho que seria também um desafio bom para mim propor-me a escrever dentro do policial, escrever noutros moldes, noutro registro. E, portanto, não sei ainda concretamente o que será, mas será provavelmente algo que vou escrever já no próximo ano. Por favor, trazes um jornalista, uma jornalista de investigação, por favor. Eu Gostavas? peço-te. Adorava, adorava e vou-te dizer que neste livro, cheguei ao final do livro, o livro novo, Morte no Parque, e achei, estava lá um jornalista de investigação, ele podia ter Pois é, ajudado, ele mas podia podia. ter apoiado. Mas ele tinha outros interesses também. Sim, E sim. Eu gostei muito dessa personagem, mesmo, mesmo, mesmo. Sim, bem, não vou dizer muita coisa para também não sim, sim. comprometer, mas eu gostei muito dessa personagem. Tem Agora pelo na podemos venta. falar. Sim, sim. E agora acho que podemos falar sobre este livro, antes de dar um contexto. Na altura, quando a última vez que nós falámos, tu estavas no Grupo Infinito Particular, o Crime na Aldeia tinha sido lançado pelo Grupo Infinito Particular, e entretanto mudaste de casa, mudaste para a Porta Editora, quiseste ir para o Norte, e estás muito bem. Mudaste para o Norte e lançaste Morte nas Caves. Como é que foi a Certo. recepção desse livro? E como é que foi a Olha, foi muito recepção boa. e o que é que as pessoas te disseram quando mudaste de casa? Que isso também é importante saber e como é que tu te sentiste? Olha, senti-me muito bem. Eu sou muito bem tratado na Porta Editora, e as pessoas têm apontado muito o facto de ser um enorme grupo editorial, e e isso depois também se traduz em muita coisa boa em termos de marketing, como marketing, comunicação, mesmo em termos comerciais e de distribuição dos livros, isso também faz muita diferença. Eh, mas ainda há outra coisa além disso, que é, o lado humano das pessoas da Porta Editora. Eles têm sido de uma atenção e de um cuidado enormes comigo. E percebi entretanto que obviamente não é só comigo, é com todos os autores deles. São muito atenciosos, muito cuidadosos, e absolutamente honestos, transparentes, e eu sinto-me muito bem lá, mesmo, muito, muito feliz. Tenho um editor maravilhoso que é o Vítor Gonçalves, que me permite fazer o meu trabalho com total liberdade. Ele nunca me impõe nem proíbe, e isso é um privilégio enorme, poder trabalhar desta forma. Estou muito feliz mesmo, as pessoas também percebi que ficaram muito felizes por mim, e portanto eu acho que, não querendo repetir outra vez a palavra feliz, mas repetindo, eu acho que mais feliz, este contexto não poderia ter sido mais feliz. E depois há outra coincidência boa e feliz também, que é o facto desta mudança ter acontecido, eh, precisamente quando o Bruno mudou para a PJ do Porto. Portanto, nós fizemos os 2 a mala, fizemos A1 juntos e parámos os 2 no Porto. Ele na PJ, eu do Porto, eu na Porto Editora, e é uma coincidência muito feliz também. Portanto, estou mesmo, mesmo, mesmo muito contente. Pronto, e acho que agora podemos falar sobre o livro novo, que foi isto que te trouxe cá.
e quero que me contes um bocadinho do que é que fala este livro, o que é que acontece neste livro, quem é que tu matas, diz-me tudo. Não sei se essa parte posso contar. Não, essa parte não, nada de Olha, spoilers. este livro, passa-se no Parque de Serralves, no Porto, há uma residência literária a acontecer nesse Parque de Serralves. Ou seja, há 6 escritores que vão para lá durante um mês para terem silêncio e concentração para escrever, mas eis que essa tranquilidade da residência literária acaba por ser abalada pela descoberta de um cadáver no parque. A partir daí vem a PJ investigar e o que eles rapidamente conseguem descobrir é que ninguém entrou nem saiu de Serralves naquela noite. Portanto, o assassino é uma daquelas pessoas. E pronto, e começam a investigar, a investigar, a investigar a partir daqui portanto, este é o ponto de partida da história. É também uma história sobre escritores, sobre, sobre este ofício da escrita, sobre as suas alegrias, os seus desafios, e também há outros temas, obviamente, mas não vou dizer porque poderão depois comprometer a leitura de quem ainda não leu. Mas é uma história muito, muito entusiasmante. Eu digo-te que de todos os livros, este foi aquele cuja escrita me deixou mais entusiasmado. E não te sei explicar, exatamente porquê, no sentido em que, eu também me senti entusiasmado com os outros, mas este houve um nível de entusiasmo muito maior. Não sei se tem a ver com o local da história, não sei se tem a ver com, por exemplo, eu fiz uma pausa entre o livro anterior e este, entre o livro das caves e este, um período de tempo em que eu não escrevi. E foi a primeira vez que eu fiz isso. Porque nos outros livros, eu, quando lançava um livro, eu já estava a escrever o seguinte. E desta vez não, eu acabei o livro das caves e durante uns meses não escrevi. Eu acho que isso também foi muito bom porque fez-me sentir saudades da escrita e fez-me retomá-la com outro fôlego e outro ânimo. E portanto agora estou a fazer a mesma coisa. Eu já acabei a escrita do livro, obviamente, há vários meses. Quer dizer, na verdade há vários. Acabei em janeiro. Portanto, há 4 meses e não estou ainda a escrever o próximo. Portanto, já tenho algumas ideias apontadas, algumas hipóteses de locais, mas não estou a fazer, não estou a escrever. E portanto, eu acho que isso também é bom. Agora, alguns no verão hei de começar a escrita e será certamente com entusiasmo grande porque estou a criar espaço para sentir saudades da escrita. Pronto, é por isso. Hum, eu n destas a estrutura, antes de mais, a estrutura deste livro, da história do livro, levou-me muito à Quinta das Lágrimas. Uhum. Temos um espaço fechado e um grupo de pessoas. E, digamos assim, a narrativa passa-se toda, praticamente toda, naquele espaço. O que nos leva a desconfiar de toda a gente. Toda a gente é culpada, tu também. Nos enganas, Faz dizer, parte. se calhar esta pessoa, não, é a outra. Qual destas, eu quero saber é que qual destas personagens é que te deu mais gozo escrever? Bem, excelente questão. Olha, assim de repente digo-te que gostei de escrever sobre o Gil, o inspetor, o outro inspetor, porque neste livro também abre um bocadinho da porta sobre a vida pessoal dele Sim? e gostei muito de escrever sobre ele. Ahm, eu acho que eu acho que vou escolher essa. Se bem que eu também gostei muito deste contexto dos escritores, de pô-los a falar sobre a escrita e os hábitos de cada um, e o que é que os inspira e o que é que os ajuda a escrever. Eu também gostei muito dessa parte. Mas se tiver que escolher só uma, eu escolho o Gil, sim. Sim, Eu gostei desse espaço. Eu não li, como te disse, ainda não li o anterior, mas vou ler. E o Gil, acredito que eu acho que o Gil já aparece no livro anterior. sim, aparece no das Caves, sim. Hum, e eu gostei do espaço que tu deste ao Gil, sendo que o Gil não é o protagonista do livro.
e de certa forma, não quer dizer que como é que eu vou dizer isto? Não apagaste o Bruno, mas o Bruno, não te acho que não teve uma presença tão forte, talvez, como nos livros anteriores. Hã, Certo, sim, percebo. E foi hã, por um lado, vou-te ser honesto, que foi, eu quando estava a fazer o planeamento, estava também a pensar que tenho que encontrar uma narrativa secundária para o Bruno, além da investigação, foquei-me muito nisto. E a certa altura não me surgiu nada. E eu depois pensei, mas espera, mas não é obrigatório ele ter uma narrativa secundária fora da investigação. claro. Se calhar esta história não precisa disso. E depois, quando começo a escrever, e quando chego ao final, na verdade, fiquei em paz com isso, porque senti, ok, esta história está contada da maneira que tem que ser contada. E neste livro, nesta história, não é, o foco não é necessariamente a vida pessoal do Bruno. O foco é precisamente o que acontece em Serralves. Sim, Mas digo-te que durante o planeamento, como eu te estava a dizer, eu ainda lutei um bocadinho contra isto e tinha muito esta coisa fixa. Não, ele tem que ter uma narrativa secundária, tem que ter. E eu, que sou o maior apologista da liberdade, eh, pensei muito, mas tem que ter porquê? Quem é que decidiu isso? sim, Quem é que definiu isso? Ou seja, hum, eu acho que também é bom nós libertarmos destas convenções. Hum, eh, Acho que é bom libertarmos destas convenções e sentirmos o que é que a história realmente precisa. E portanto, foi também uma aprendizagem boa para mim eu tinha sempre como é que se diz? Esse ponto de partida de que tinha sempre que encontrar uma narrativa secundária para ele nos livros. Mas depois pensei, não posso impor-me isso. Eu acho que é muito melhor trabalhar com liberdade e há histórias em que se calhar ele vai ter uma como é que se diz? Vai ter uma narrativa muito forte associada a ele fora do trabalho, há outros que não, e está tudo certo. E portanto esta história, na verdade, é muito mais sobre Serralves e o que acontece sim, do que sobre o Bruno. Portanto, mas sim, mas estou em par com isso, até porque é curioso, sabes que há pessoas que me dizem que gostam muito das cenas em que eu falo sobre a vida pessoal dele, sobre relações que ele teve nos outros livros e etc. Mas depois tenho outras pessoas que me dizem exatamente o contrário. Que dizem, olha, eu gosto imenso dos livros, mas quando você põe as histórias dos namoros dele, ou da família, ou dos amigos, etc., isso aí não me interessa nada, eu só gosto é de ler sobre a investigação do crime. E portanto, nunca vamos agradar a gregos e sim, troianos sim, sim. hum, e portanto é isso, sim. Sim, porque no início da série vemos um Bruno muito ligado aos avós, à atual à companheira que ele tinha na altura, depois as mudanças de cidade, outra vez com, uma presença feminina ao lado dele. E neste livro não vemos tanto isso, e algumas pessoas podem achar: "Mas o que é que passou na cabeça do Lourenço e então aqui uma Sim, namoradazita não fazia mal a ninguém". Mas eu gostei que tu passaste esse esse holofote um pouco para o Gil e para o sim, passado do Gil. E acho que isso enriqueceu bastante a história, porque nos dá contexto também para o resto. Não quero dizer sim, o que é o resto, mas para o resto. certo, Pronto. Personagens ainda. Aquela personagem que eu te disse no início, o Álvaro. Álvaro? certo, Álvaro. o Álvaro. Que personagem irritante. Que personagem de lhe dar um valente soco. É, Juro-te. concordo. Mas é destas personagens que eu gosto. Por isso é irritante, mas eu gosto porque está lá mesmo para irritar. É aquelas que nós adoramos odiar. Sim, completamente. O É uma personagem que eu usei uma expressão a descrevê-lo, usei uma expressão muito forte, mas que eu acho que é muito representativa daquilo que eu sinto. É uma personagem que é de se lhe cuspir em cima. Sabes, sim. isto eu ouvi esta expressão há muitos anos, dita por alguém, que estava a referir-se a uma pessoa de quem não gostava, e usou esta expressão, o não sei quantos é de se lhe cuspir em cima, que é uma coisa muito forte, e muito Sim. visual, muito gráfica. Sim, E eu sim, acho sim. que é, de facto, uma ótima maneira de descrever o que nós sentimos em relação a uma pessoa, uma personagem, neste caso. Ah, e, enfim, ele representa ali, de facto. Eu quis ter 3 gerações diferentes de escritores na Sim. residência.
e ele está na geração mais velha, digamos assim, representa essa geração sénior de escritores, mas quero ressalvar que não se, porque também há outra escritora dessa geração, a Rosário, portanto, obviamente que não estou a sugerir que todos os escritores daquela geração são como o Álvaro, nada disso. Quero deixar esta nota. É apenas uma representação uma representação possível daquilo que são os escritores daquela geração. Não significa que eu esteja a generalizar e dizer que sejam todos daquela forma. Certo? Pronto, não quero ferir suscetibilidades e, É um perigo. e não quero que as pessoas sintam isso em relação aos escritores mais velhos, obviamente, que eles são todos como o Álvaro. Tu tocas aqui numa parte com personagens que eu acho que acontece muito na vida real e é um bocado triste. Como é que tu, enquanto escritor, consegues ir buscar situações tão más sem te Uhum. sentir mal enquanto as escreves? Mas olha que às vezes eu sinto-me mal quando as escrevo, ou seja, eu sofro, não consigo ficar totalmente alheio àquilo que estou a escrever. Se for uma coisa muito má, e, por exemplo, daí o livro do Crime na Aldeia ter sido tão difícil de escrever, também foi porque tem ali temas muito duros, muito difíceis, muito sensíveis, e também por isso daí a dificuldade. E aqui na Morte no Parque, não referindo o assunto ou esses assuntos específicos, foi muito duro descrever algumas sequências desta história. Muito duro mesmo. Não sendo autobiográficas, felizmente, não tendo passado por aquilo que algumas personagens passaram, Sim, foi difícil na mesma descrever sobre elas. Porque há sempre um envolvimento quando tu estás a escrever. Um envolvimento com aquilo, e nem que seja porque tu te projetas durante 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, e imaginas como é que tu te sentirias se passasses por aquilo, ou se acontecesse aquilo a alguém da tua família, próxima de quem tu gostas, e isso, claro que mexe contigo, e é inevitável. Mas, mas eu acho que faz parte do trabalho. E, e não me desencoraja, não me desmotiva, não me faz querer largar a escrita. Acho que faz parte. E por um lado também estranho seria se fôssemos completamente indiferentes àquilo que estamos a escrever. Eu acho. Mas se calhar também, não sei, se calhar também haverá escritores que escrevem sobre o mesmo tipo de situações, ou piores, e se calhar conseguem ser completamente indiferentes, não sei. Nós não somos todos iguais e ainda bem, mas o que eu sinto é isso, que eu não consigo ser totalmente indiferente àquilo que estou a escrever. Para o bem e para o mal, atenção. Também há coisas muito boas e que me contagiam no melhor dos sentidos, e sim, eu acho que é isso, sim. Há sempre um envolvimento em relação àquilo que estamos a escrever, e mexe com os nossos sentimentos, emoções, mas também é bom porque se mexe connosco quando estamos a escrever, maior a probabilidade de também mexer com os leitores quando estiverem a ler. sim. E, há uma parte do livro que acho que é aquela parte que, a mais sensível de todas, Uhum. quando voltamos ao passado. Como é que tu, como é que tu limitas a ti, te limitas ou te pões o travão para não cederes, a parte mais descritiva? Ou seja, tu Hum, perceberes que há ali um limite e que é um limite e que é o suficiente para entendermos o que é que realmente aconteceu e não extravasares. E ires por aí certo, ladeira abaixo com umas descrições um pouco mais sim. gráficas. Olha, senti isso no Crime na Aldeia e senti neste. Tinha que dosear muito bem, esses curiosamente são cenas em que se volta ao passado, tanto no Crime na Aldeia como neste. Portanto, flashbacks, recuo no tempo. E e senti que tinha que ser muito cuidadoso mesmo, e dosear muito bem o que é que eu descrevia e o que é que eu deixava subentendido. Hum, portanto, houve um cuidado enorme mesmo nisso. E foi
E como é que eu cheguei lá? E foi muita leitura e muita releitura, reler muitas vezes aquilo que escrevia e analisar, e foi por aí que cheguei à versão final, digamos assim. Hum, e porque eu acho que há coisas que não precisamos necessariamente de descrever, de forma tão explícita. Eu acho que o efeito que nós pretendemos, hum, consegue-se sem precisarmos de ser muito explícitos. Pronto, eu acho que é por aí, sim. E claro que há sempre há sempre a consequência daquilo. Depois, para quem lê, é sempre alguma uma impressão, uma como é que se diz? Estava a faltar a palavra, mas, ou seja, as pessoas ficam impressionadas, podem ficar revoltadas até, podem ficar horrorizadas, podem sentir repulsa, podem sentir raiva. Mas eu acho que isso também é bom. Os livros também, quando te provocam emoções, Sim, eu acho que tu cumpriste o teu papel enquanto criador das histórias, e sejam emoções boas ou más. E portanto, sim, estou muito satisfeito com essas cenas, no sentido em que eu acho que acertei na, na medida certa, no tom delas. sim, sim. Há uma personagem que, fiquei com um misto de sentimentos em relação a ela. Ao mesmo tempo que fiquei com um bocadito de medo, também, não sei Hum. se pena será a palavra certa, mas que talvez me tenha tocado assim um bocadito no coração. Eu não sei se posso dizer quem é, mas, Podes, já agora, podes. É o Nelson, o jardineiro, o um jardineiro, dos exatamente. jardineiros. Porque ao mesmo tempo que aquele modo de viver um pouco mais, explosivo, que era a parte que me deixava com mais medo, também era aquilo que me deixou com pena, era a parte dele não compreender ou também não se Ah, sentir compreendido e quero que me digas como é que foi criar esta personagem que cria este misto de sentimentos. olha, foi exatamente isso que tu descreveste, um misto de sentimentos, porque é uma personagem que pode gerar alguma repulsa, algum desprezo, mas por outro lado há ali uma coisa que mexeu comigo, que foi, eh, há um mal-entendido entre ele e outra personagem. Há Sim, uma coisa, pronto. E isso também mexeu comigo, porque, hum, as coisas poderiam ter sido diferentes, eventualmente, se não houvesse esse mal-entendido. Ah, não sei, olha, lá está, foi uma das situações em que eu me projetei, e por isso é que também mexeu comigo esta coisa dos equívocos, dos mal-entendidos poderem aniquilar uma hipótese das pessoas viverem coisas sim, boas. sim. Eu Hum, pensei isso para a frente e nunca mais consegui, ver as coisas de outra forma, porque, podia ter sido completamente diferente a situação. sim. Mas por outro lado também percebo a personagem que não explicou e que não Sim, falou sobre determinada coisa sim, que lhe sim, sim, aconteceu. Eu percebo, ou seja, é muito, lá está, é muito desconcertante isto, é sim, muito, pronto, a pessoa fica mesmo retorcida por dentro, porque compreendemos os 2 lados, e ficamos com pena, pronto, mas a vida também é estas coisas, sabes? E há muitas situações destas que não se resolvem, que não se, que ficam aqui com mal-estar, com mal-entendido, que ficam pendentes, algumas, eh, enfim, também achei bom trazer isso para o livro. hum, sim, há uma coisa ou outra também que, na verdade, eh, que eu não apresento propriamente uma solução ou uma resposta ou hum, pronto, eu acho que é, enfim, eu acho que é bom quando os livros também deixam coisas em aberto, e não é, pode não ser necessariamente o final da história em aberto. Pode ser um determinado assunto, uma determinada questão, hum,
que não há uma resolução ou que não há uma sim, que não há uma resolução. E portanto, sim, é isso. Enfim, já ia divagar agora um bocado. Não, mas eu gostei, eu gostei. Olha, antes de terminarmos, quero que me fales sobre a capa, porque eu nunca fui a Serralves. Eu não sei se é uma fotografia de Serralves, É, sim. do parque ou não. É do ancoradouro, aquele ancoradouro que aparece na história, é Sim, o que está representado na capa. ok. Então é mesmo lá. É, junto ao Interessante. lago, ou seja, há um lago enorme que tem este ancoradouro muito pequeno e muito escuro, muito sugestivo também, obviamente, e faz parte de é isso. E foi uma fotografia tirada por mim, na verdade, Ok. numa das visitas que lá fui. E, por isso, e sendo em Serralves, não equacionaste, por exemplo, a casa icónica para a capa? Nunca foi uma opção? Olha, tenho que confessar uma coisa, foi, mas eu depois senti que, a capa estava muito clean, muito limpinha. Ok, E eu quis algo que fosse mais sugestivo, mais misterioso, portanto daí termos optado por esta opção. E sim, e estou muito feliz com o resultado final da capa, acho que é um dos trunfos do livro portanto estou muito contente também, acho que é uma boa representação do espaço, do ambiente que se vive no parque. e não vamos ter uma apresentação em Serralves? Olha, nós tentámos, mas, eles têm uma programação muito intensa de disposições, Ok, de concertos, de colóquios, e nós tentámos e a as datas que eles, houve uma data que eles nos propuseram, mas era muito lá para a frente. Para tu perceberes, era depois do verão, só. E ok, portanto, já era. eu senti: "Ok, eu acho que aí depois o livro já vai estar, nas livrarias há muitos meses", e portanto acabámos por fazer a primeira apresentação no Porto, na mesma, em Gaia, aliás. Eh, Sim, sim. e pronto, porque, eu sou Sim, sempre muito não. corrigido quando eu digo estas coisas, já no das Caves. Mas pronto, quando eu digo Porto, é o distrito do Porto. Pronto, é Gaia, mas é o distrito do Porto. Portanto, fizemos a primeira apresentação lá em cima, em Gaia, no El Corte Inglês, e pronto, e depois porque eu tinha isso muito certo na minha cabeça, que é a Eriça Editora, Hum, que sendo que a história se passa no Porto, para mim faz todo o sentido que a primeira apresentação seja lá. E portanto, ainda antes de a fazer em Lisboa, portanto foi por isso que fizemos lá. E os teus primeiros 2 livros, Mão que Mata e Maldição? A Maldição, Maldição, já estão disponíveis numa nova edição, certo? é Na verdade, na sim. Porta Editora. Não sei se entretanto vão sair os outros 2. Já tens Vão alguma. vão sair em princípio depois do verão, no final do verão. Ok. Já ali quase outono, pronto, ali para aquela altura. E estou muito feliz, as capas estão incríveis, muito bonitas mesmo. Há uma agora até já posso contar o que é, mas nós sentimos que era importante acrescentar qualquer coisa aos livros, para não ser só, uma capa nova, haver mais qualquer coisa de novidade. Sim, E então o que eu propus à editora foi escrever um capítulo de bastidores de escrita, de cada livro, em que eu conto, de onde é que surgiram as ideias, quanto ok, tempo é que demorou a escrever o livro, que peripécias é que houve durante a escrita, as visitas que fiz ao local da história, a investigação que fiz, como se fosse um making of do de cada livro. E portanto, vão encontrar, além da capa nova, vão encontrar também isso em cada um dos livros. e fizeste algum tipo de revisão? Foi feito algum tipo de revisão às edições ou. Sim, sim, houve uma coisa ou outra que alterámos mas não foi a história em si, as histórias mantêm a sua essência, foram, ou seja, palavras, gralhas, algumas frases que alterámos um bocadinho o sentido, pronto, sim, que alterámos algumas palavras, algumas frases, pronto, mas foi uma coisa assim muito reduzida portanto, a essência das histórias é exatamente a mesma. Eu reparei em específico, eu não sei se na Mokomata acontece, mas a Maldição, reparei que tem um bocadito mais de páginas que a edição anterior.
E então eu questionei-me, pelo menos pareceu-me, posso estar errado, e ainda questionei: Ah, será que há ali mais acrescentaste história? Será que não? Pode ser da paginação apenas, não. não é? É por causa disso, do tal capítulo de bastidores de escrita, Ok, é por causa disso que ele ficou um bocadinho maior. Sim, pronto. Mas eu gostei da capa, gostei muito da capa da Maldição. E, acho que é a minha neste teu novo ciclo na Porta Editora, acho que é a minha favorita. Porque ok. acho que também era a minha favorita na edição anterior, porque tu tiveste Anterior. 2 na realidade, na Infinito Particular, Certo, que foi uma a vermelha, que é a que eu tenho, que é a minha favorita, e depois tiveste uma edição, que já nem me lembro muito bem como é que era, que eu era uma lembro-me capa azulada. que sim, que tu quando tu assinaste esse livro na Feira do Livro do Porto, hã disseste qualquer coisa que já era raro encontrares, este livro com essa capa ou Pois qualquer é, coisa. pois é. O da Eu capa lembro-me de assim em disseste tons qualquer quentes, cores sim, quentes. sim, 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 Sim. sim. Eu lembro perfeitamente de teres dito isso. Sim, esses já são essa capa já é uma quase peça de alfarrabista. Já é mesmo muito raro encontrá-la. Encontrá-la já não se encontra porque já não há, mas encontrar pessoas que vêm ter comigo a pedir para assinar. Mas sim, mas estou muito feliz. E pronto, e as capas mantêm a linha do que se tem feito também com os outros livros. Mas tenho que te confessar que, olhando para estas da Porta Editora, estas quatro que já estão feitas, e porque eu já ouvi ao vivo a Mão que Mata e a Maldição, a versão nova. Sim, Apesar de tudo, apesar de adorar a do Parque, a da Mão que Mata, para mim, é a minha favorita. Acho que ainda é ok. mais, favorita do que a do parque. Hum, sim, é a que eu gosto mais. Acho que faz mesmo jus, à Serra de Sintra e àquele ambiente que eu imaginei. Está mesmo, 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 mesmo espetacular. A sensação que dá é que temos hã, um Lourenço antes e um Lourenço com umas capas um pouco mais adultas, talvez? Não sei se podemos dizer assim. Sim, sim, Não sei se sim. poderá ser, o mais correto de É, dizer, mas parece-me. sim, há uma diferença. Se bem que eu tenho que fazer um elogio à Vera Braga, que foi quem fez as minhas capas anteriores, a Vera Braga que eu entretanto nunca conheci pessoalmente, ou seja, foram A sempre sério? foi sempre por intermediário e e-mails. Sim. Portanto, eu na verdade, se eu vir a Vera Braga na rua, eu nem sei reconhecê-la, porque eu nem sei como é que ela é, como é que é a cara dela e etc. Mas ela fez um trabalho extraordinário e, sobretudo, a capa do Crime na Aldeia, para mim é assim, eh, dessas 4 Sim, anteriores, é a do incrível. Crime na Aldeia para mim é a melhor. É assim incrível, 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 incrível. Hã, mas pronto, mas também estou muito feliz com o André Cardoso, que é quem tem feito estas Sim, capas porque ele faz capas da incríveis, ele é espetacular, incríveis. espetacular. André Cardoso também, que não conheci ainda pessoalmente, mas pronto, mas é incrível. Eu fico mesmo admirado como é que estes designers que não leram os livros, ou seja, têm uma referência, não é? Nós Sim, dizemos por alto o que é a história e o que é que idealizamos, mas eles conseguem, não é? Eu acho extraordinário como é que, sem ler, conseguem fazer capas tão fiéis à história. É muito, muito curioso, é porque eles são mesmo muito bons. olha, mais uma vez parabéns pelo teu novo Obrigado, livro Zé. e agradeço-te porque eu não estava mesmo à espera de receber este livro em casa, Olha porque eu essa, esse só foi o gosto. passado 3 4 dias é que eu chego a casa, a minha mãe diz-me: "Olha, recebeste um livro", pronto, e eu achei que era outro livro. E chego a casa, envelope da Porta Editora e eu sem querer acreditar e É, agradeço-te mais uma vez, não, ora é essa. por me E teres obrigado eu enviado o também livro. pelo convite que me fizeste, para voltar aqui. Eu é que agradeço o tempo que perdeste aqui comigo. Não, não é tempo perdido, é tempo ganho, é o contrário, tempo ganho. Obrigado. Obrigado, Zé, um abraço.